Olá, queridos amigos da Estação Canoa Cultural, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o seu programa Almoço na Canoa, parente. Começando a partir de agora, é uma satisfação em rever todos vocês para mais um programa aqui especial aqui da nossa querida Estação Canoa Cultural multiplataforma da Amazônia. E hoje, parente, no nosso quadro Pescando Valores, você vai ver uma entrevista especial com um camarada chamado Edir Rocha. Ele que já deu uma entrevista aqui pra gente, num programa Almoço na Canoa especial, foi um sucesso. E hoje você vai conhecer um pouco mais da história do Edir e da sua família, num programa que a gente vai chamar agora, a partir de agora, de Confraria do Chunito, parente. Olha, é imperdível. Então, a partir de agora, se prepare, porque nós vamos ter essa entrevista aqui, passando ao vivo aqui na Estação da Amazônia, onde você vai saber muitas histórias interessantes sobre Itacoatiara, parente, contadas pelo Edir Rocha. Bora lá, então? Então vamos começar o nosso Almoço na Canoa, produção aqui da Estação da Amazônia, e eu te convido a baixar o nosso aplicativo, o aplicativo da Estação da Amazônia. É muito fácil. Lá no Play Store, você escreve Estação Canoa Cultural. Você vai ver esse slogan que está aparecendo aqui no fundo da tela, parente. Essa arara, essa onça. O nosso slogan, a nossa canoa, produzida com muito carinho, né? Você vai ver essa imagem e pronto, é só você instalar no seu celular e você está junto e misturado conosco. Você vai poder curtir músicas nacionais e internacionais de qualidade, sem intervalos comerciais, e o melhor, você vai poder acompanhar o nosso programa ao vivo, sem queda de sinal, com um som de qualidade digital. Tá certo? Então, olha, baixe o nosso aplicativo e fique junto conosco, porque pelo nosso aplicativo, parente, tem uma novidade, viu? Ele não gasta quase nada do seu pacote de internet. Melhor ainda, não é? Então, tá aí o convite. No Play Store, Estação Canoa Cultural. Mas se você tiver, né, interesse em assistir pelo nosso site, Estação Canoa Cultural multiplataforma.rádio. Aí você vai ver lá no buscador, tá escrito assim, Estação Canoa Cultural rádio.tá aqui. E pronto, esse é o nosso endereço, o nosso site. E lá, tanto no aplicativo quanto no site, existe lá no menu uma aba chamada Vídeos. E aí você não só vai ver o áudio, mas também o vídeo, parente. Você vai assistir o nosso programa, que é produzido com todo amor e carinho aqui na sua Estação da Amazônia. Mas agora vamos dar início, então, à Confraria do Chunito nessa entrevista muito mais que especial, parente. Então acompanhe aí, viu? Vai ser agora aqui na sua Estação da Amazônia, na apresentação do Natinho. Parente, olha, se liga aí, a gente vai fazer a nossa chamada e, na sequência, você vai começar a curtir a Confraria do Chunito. Estamos apresentando o programa Pescando Valores, os valores culturais mais famosos da Amazônia. Apresentação: Natinho do Mureiro. Olá, queridos amigos do Canoa Cultural Multiplataformas. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês, através da nossa programação. E, como
E hoje nós temos uma novidade aqui, uma coisa maravilhosa, que é o encontro, né, de itacoatiarenses famosos, queridos da cidade da Pedra Pintada. Estamos aqui ao meu lado, o Dr. Francisco Gomes, que todo mundo conhece, né, que vai conversar aqui com outro conterrâneo também muito especial, que é o nosso querido Edi Rocha. Eles vão se apresentar e vai bater um papo gostoso e você vai conhecer um pouco mais dessa cidade tão linda, querida por todos os itacoatiarenses, por todos nós, né? Uma cidade que tem uma história maravilhosa, que a Amazônia, o Brasil e o mundo precisa conhecer também. Através dos livros do Dr. Francisco Gomes, já está espalhado pelo mundo, já temos parte dessa história, mas tem muita coisa ainda que a gente precisa ainda conhecer, assim, de fato, das coisas comuns de uma cidade como Itacoatiara. Então, vou passar aqui o nosso microfone para o Dr. Francisco Gomes, que vai se apresentar, e logo em seguida o nosso querido Edi Rocha. Vamos lá. Bom dia a vocês. Bom dia, meu querido Natinho, meu querido Edi Rocha, itacoatiarenses. Nós estamos aqui do centro de Manaus, no Parque do Mindu, participando deste evento maravilhoso, coordenado pelo nosso querido Natinho, uma conversa entre amigos para relembrar feitos antigos de Itacoatiara. Como os senhores sabem, nós temos alguns livros, vários livros sobre Itacoatiara, em que nós contamos a história da cidade, os eventos do passado, do presente, mas neste momento nós vamos nos emocionar, porque nós vamos ouvir um depoimento do nosso querido Edi Rocha, caboclo estúrdio, nascido lá na Boca do Madeira, mas que viveu a sua infância, a sua maturidade em Itacoatiara, e ele tem muitas histórias populares para contar. Eu quero aqui até desafiar os nossos amigos nativos da Academia Itacoatiarense de Letras para adotarem esse sistema que você abre agora, de revelar as histórias populares da nossa cidade. Nossa cidade, além de ter uma história cultural bonita, linda, devido à sua localização geográfica, ela tem também essas histórias populares que encantam a gente, né? Que revivessem feitos magníficos da sociedade local. E neste momento nós vamos ouvir da boca do Edi Rocha, nosso amigo, nosso irmão, algumas dessas histórias. Bom dia, meu querido Edi. Bom dia, gente, meus conterrâneos itacoatiarenses. É uma maior satisfação conversar com vocês, porque eu saí de Itacoatiara ainda criança. Eu tinha meus 11 anos quando saí de Itacoatiara. Quem conheceu o velho Itapuranga, parado ali na baixa, em frente à serraria, naquela serraria antiga, ali perto do prédio do Ilídio Ramos, né, na Baixa. E vim pelo Itapuranga até chegar em Manaus, mas eu me lembro perfeitamente de algumas coisas que ficaram guardadas na minha memória e que eu não poderia levar ela para o túmulo. Teria que revelar aos meus conterrâneos itacoatiarenses para saber de algumas coisas, principalmente dos meus familiares, que eu sou filho adotivo, né? De uma família hebraica, judeu, né? E eles me deram um princípio do qual hoje eu sei entrar e sei sair com dignidade. Então, eu conversando com o companheiro Natinho, nosso conterrâneo, e me deu assim na memória de, puxa vida, Itacoatiara tem um centro histórico que ele não pode ser esquecido pela sua população. Nem pela população de Itacoatiara, nem pela população amazonense, que ama muito Itacoatiara. É aquele centro comercial e histórico que Itacoatiara tem. Por exemplo, ali, quem conhece Itacoatiara direitinho, tem aquela quadra que antigamente foi o primeiro campo de futebol de Itacoatiara, e aquela quadra que é onde tinha o comércio do Adolfo Olímpio, onde era o Correios,
onde tinha alguns moradores, onde era o Cine Vitória, onde é a Associação Comercial de Itacoatiara, depois embaixo funcionou o Banco do Estado, a sapataria Botafogo, o seu Tufi, seu Zeca Resque, Abdoma Médio, Manel André. Só um minutinho, uma pausa aqui. Eu queria que você contasse um pouquinho do que você conhece da chegada do seu papai, né? A Itacoatiara e toda essa saga, né? Isso. Do começo dessa história que nós conhecemos já um pouco, né? Por conta das publicações aqui do Dr. Francisco. Mas da chegada do seu pai, da chegada da sua família. Exato. Como é que... Bem, a origem dele. O seu Rubens Ezagui, popularmente conhecido em Itacoatiara por Chunito, ele veio de uma família israelita que durante a Segunda Guerra Mundial, eles se localizaram em Lisboa. E de Lisboa, a situação... Hitler vinha caminhando, conquistando aqueles países, e eles tinham uma maneira de eles se refugiar em outros países. Como existia aquele grande intercâmbio entre Portugal e Brasil, eles não optaram para ir para o sul, sim para o norte. Atravessaram o Atlântico e tal, e foram para o Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro eles embarcaram num navio chamado Moa. Não sei se tu te lembras. Moa, me lembro. Moa. Era da Lloyd brasileiro. Isso. Aí esse navio cheio de imigrantes, né? Italianos, portugueses, franceses, espanhóis, vários países da Europa naquele navio, né? E eles aquele navio veio distribuindo aqueles imigrantes, né? Pelo Pará, já aqui no Amazonas, o porto onde eram importantes, Parintins, e logo em seguida Itacoatiara. E a família Ezagui, que era a família do seu Benchaia, ele tinha 12 irmãos. O seu Benchaia e o seu Jacó Benchaia. O Jacó Benchaia foi para Maués, que é a família Benchaia que existe em Maués. E a família Ezagui ficou em Itacoatiara. Era seu Benchaia, Dona Orovida, a Dona Estrela, Dona Raquel, Dona Luna e o Augusto. Era a família do seu Benchaia. E eles desceram em Itacoatiara. Seu Chunito era aquela pessoa, vamos dizer, o negociante. Empreendedor, exatamente. Obrigado, Natia. Então, se ele ganhasse um cruzeiro, um cruzeiro, vamos falar em cruzeiro, ele guardava R$500 ou 550 centavos de cruzeiro. E aquele dinheiro ia ganhando, gastando, e o pai dele, aquele cidadão já com uma certa idade avançada, né, já não tinha forças para trabalhar. O Augusto, mais conhecido por Capitão, que tu conheceu, né? Conheci. O Capitão é aquele camarada que não queria nada. Sim. A Luna era a dona de casa e a Raquel pegou, mesmo assim, veio a Itacoatiara pelos idos de 30 e pouco, 40 e pouco, ela conheceu um dos diretores da Nestlé. Aí casou e foi embora para a África, que hoje a Nestlé, a matriz é na África, né? Se eu não me engano é Marrocos. Marrocos. Então, o velho Chunito começou a trabalhar. Tu te lembras o que é a faia? Sim. Faia. Tipo uma canoa. É uma canoa como os vikings usavam antigamente. Isso. E o velho Chunito tinha a Ilha do Cumaru,
Te lembra ali na saída da embocadura do Rio Perto do Madeira? Siripá. Perto do Rio Madeira, né? Isso. Saída do Rio Madeira. E aí o Chunito ia de Faia até a Ilha do Cumaru. E negociando, levava querosene, açúcar, feijão, jabá, café, aquela coisa, trocava por juta, balata, copaíba, castanha, os produtos, Sorva, etc. Os produtos extrativos, né? E então, ele, vendo aquela coisa, chegou uma carta dele, para ele, da Inglaterra, oferecendo uma máquina, um 22 Kelvin, motor silencioso e tal. E ele mandou construir, sabe? Lá em Silves, um barco pequeno, sabe? E sentou a máquina e continuou regateando Só que do Cumaru ele entrou no Rio Madeira e foi ampliando os negócios. Passados os anos, ele pegou... foi criada a firma Exagui Companhia. Sim. Né? Aí veio um outro judeu também, o Jacobito. Aí seu Camilo Vasconcelos era o gerente. Aí tinha seus funcionários, inclusive a Maria Emília e outros funcionários. E aí a expansão foi crescendo. Foi quando ele entrou em contato novamente com a Inglaterra e pediu um 44 Kelvin. E ele instalou num barco maior, que era o Concórdia. Sim. Não sei se tu te lembra do barco Concórdia. Deixa eu fazer aqui uma pequena interrupção, minha gente, que nós estamos aqui no programa. Estamos no Concórdia, tá bom? E daqui a pouquinho a gente vai voltar, tá bom? Aguarde só um minuto. 3, 2, 1, tá? Fechou. Agora sai daqui que vai começar a chover. É isso aí, Estação Canoa Cultural, a sua estação multiplataforma. Olha, não sai daí porque essa entrevista, ela tá imperdível, parente. E olha, ainda você vai conhecer um pouco mais dessa história maravilhosa. A gente vai curtir um sucesso e já a gente volta com a segunda parte da entrevista desse quadro que é chamado de Confraria do Chunito. Já de volta, parente. Olha, quem vai cantar pra gente agora é o grupo Raízes Caboclas. Bora curtir! O cheiro da minha cabocla tem cheiro de tudo, tem cheiro de nada. Cheiro de peixe, cheiro de vento, cheiro de mato e terra molhada. Cheiro de lama na beira do rio, no sol de verão, no capim. Resto de chuva do mês de abril, pichezinho de cupim. Tem cheiro de flor, tucumã com farinha, tabaco de moio, jacuba na cuia, pupunha com sal no café da manhã. O cheiro da minha cabocla tem cheiro de tudo, tem cheiro de nada. Cheiro de peixe, cheiro de mato e terra molhada. O cheiro da minha cabocla tem cheiro de tudo, tem cheiro de nada. Cheiro de peixe, cheiro de vento, cheiro de mato e terra molhada. Cheiro de lama da beira do rio, do sol de verão, no capim. Resto de chuva do mês de abril, pichezinho de cupim. Tem cheiro de flor, tucumã com farinha, tabaco de moio, jacuba na cuia, pupunha com sal no café da manhã. O cheiro da minha cabocla tem cheiro de tudo, tem cheiro de nada. Cheiro de peixe, cheiro de mato e terra molhada. O cheiro da minha cabocla tem cheiro de tudo, tem cheiro de nada. Cheiro de peixe, cheiro de mato e terra molhada. O cheiro da minha cabocla tem cheiro de tudo, tem cheiro de nada. Cheiro de peixe,
peixe, cheiro de mato e terra molhada. O cheiro da minha cabocla tem cheiro de tudo, tem cheiro de nada. Cheiro de peixe, cheiro de mato e terra molhada. O cheiro da minha cabocla tem cheiro de tudo, tem cheiro de nada. Cheiro de peixe, cheiro de mato e terra molhada. O cheiro da minha cabocla tem cheiro de tudo, tem cheiro de nada. Cheiro de peixe, cheiro de mato e terra molhada. O cheiro da minha cabocla tem cheiro de tudo, tem cheiro de nada. Cheiro de peixe, cheiro de mato e terra molhada. O cheiro da minha cabocla tem cheiro de tudo, tem cheiro de nada. Cheiro de peixe, cheiro de mato e terra. Muito bem, parente. Programa Almoço na Canoa ao vivo, diretamente aqui da Estação da Amazônia. Olha, eu quero agradecer o carinho, a audiência de todos os amigos que estão acompanhando a nossa programação pela nossa rádio web, pelo nosso site, também aqui pelo Facebook do Natinho. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa especial hoje, né? Hoje a gente está dando início à Confraria do Chunito, parente, onde você está conhecendo essa história maravilhosa. Mas agora a gente vai dar prosseguimento a essa história contada pelo Edi. História maravilhosa. Bora curtir um pouco mais dessa entrevista especial. Olha, Natinho, Dr. Francisco Gomes e Edi Rocha. Rapaz, olha, nesse domingão você está curtindo aqui uma super entrevista onde você está conhecendo um pouco da história do Edi, mas também da família do Chunito. Bora? Vamos lá então? Então vai ser agora, parente, aqui na sua Estação da Amazônia. Vamos dar continuidade a essa super entrevista. Valores, programa do Canoa Cultural multiplataforma, conversando com duas figuras maravilhosas, nossos conterrâneos de Itacoatiara, Dr. Francisco Gomes, meu amigo Edi Rocha, né? Não é de Madeira, não é nada, ele é de Rocha. De Rocha. E vamos então de volta à nossa conversa aqui, e o Edi estava falando sobre o Concórdia. O barco, né? O Concórdia. Vamos seguindo então. Pois vamos lá, então, vamos ouvir. O Concórdia, o Chunito construiu o Concórdia, botou uma máquina, um 44 Kelvin, por sinal era o barco mais bonito que Itacoatiara tinha naquela época, né? E ele cada vez progredindo, né? Aí a família, Itacoatiara já estava pequeno, né? Aí ele, com o dinheiro que ganhou, estava ganhando, comprou uma casa aqui em Manaus, na 7 de setembro, ali perto onde morava o doutor Plínio Coelho e o Gilberto Mestrinho. E botou a curumizada, que o velho Chunito, para mim foi uma criatura que se existe realmente o céu, o local próprio, ele está num lugarzinho bem agraciado, porque ele fez muita caridade. Ele criou 33 filhos dos outros. Sim. Tá? Dos quais eu fui um deles. Hoje já tem, inclusive tem uma irmã que é fã do programa Canoa Cultural lá em Curitiba. E então aí ele foi progredindo. Um dos portugueses lá do município de Borba queria voltar para Portugal, porque já tinha ganho dinheiro e tá, Judeu, olha, eu vou passar tudo para ti. Ele pegou, montou uma mini filial em Borba. E lá ele foi novamente progredido, aí pegou a Estrela, que era a irmã dele, já casada com o João Profírio, né? E mandou para Borba. Aí o comércio cada vez melhorando e tal. Aí houve uma assembleia, né, da comunidade judaica, da comunidade judaica, e resolveram fazer uma filial em Manaus, ali na Guilherme Moreira, ali na Guilherme, bem quase em frente à antiga, onde era a Associação Comercial. Isso. Aí, Exagui e companhia. E o velho Chunito, todo tempo trabalhando com
o extrativismo, né? Compra e venda de compra e venda produtos e tal. E a progressão cada vez mais, porque todo mundo há de convir que o judeu, no fundo, ele é um grande comerciante, um grande empresário. Ele não tem esse negócio, não. Nós estamos vendo aí as guerras. Quem se mete com o judeu sempre leva pior. Né? Aí Israel brigando lá com o Líbano e outros. Então o velho Chunito teve interessante. Nessa ilha do Cumaru, ele conseguiu uma senhora, Maria Lemos. Aí se juntou com ela, porque quando eles vieram para o Amazonas, todos os judeus, eles entraram naquele programa que existia de você ficar infértil. Sim. Né? Tomava uma injeção e tal. E eles não tinham condições de ter filhos. Tanto o Capitão, como a Estrela, a Luna, a Raquel e o Chunito, nenhum tiveram filhos. É verdade. E nesse negócio foi que eles começaram a adotar, tá? Filhos de um, filhos de outros e tal. Então, o judeu foi fazendo fortuna, comprando casa, comprando patrimônio, família em casa. Mas chegou aquele momento, inclusive eu fui um deles que ele pegou e me mandou para Manaus, eu tinha 11 anos. E eu era aquele filho, por ter sido o doutor Edson Araújo Souza, que era juiz de direito, disse: judeu, olha, tem 2 crianças aí, uma menina e um menino. Aí ele foi lá, olhou e disse: olha, o menino está morto, que era eu, mas a menina eu levo. Aí o doutor Edson falou: não, está vivo, chama o Chico Ataíde, que era o médico, enfermeiro, doutor da cidade. Isso. Ele foi prefeito, como é o Jurandir Vieira. Pereira. Aí, não, tá vivo, tá. Aí levou. E entregou para dona Orovida, né, que era a mãe dele. Sim. E a dona Orovida disse: tudo bem, vai, deram banho e tal. Era aquele menino todo raquítico, todo doente e tal. E o Chico Ataíde deu um diagnóstico que era verme. Muita verme, né? Aí passou tiro seguro com panvermina. Sim. Aí tal. E disse assim: olha, judeu, esse curumim ele não pode comer comida de panela durante 2 anos. Ele vai comer tomate com leite de cabra. Tá? Como aquele do saxofone, Doca Hatch, lá na colônia tinha umas cabrazinhas e um gadinho, e aí eu comprava o leite de cabra. Sim. E eu passei 2 anos tomando leite de cabra, comendo o tomate. Quando eu completei 2 anos, só mal engatinhando, aí a mãe dele, a mãe do seu Chunito, ela estava meio adoentada, mas não estava doença de morte, né? E eu não falava, não tinha condições de falar. Foi quando eu me levantei na beira da cama dela e disse: mamãe vai morrer. E ela não falou mais. Aí no dia seguinte morreu, né? Uhum. Inclusive, algumas histórias que eu tenho contado até esse pessoal que tem questão espiritual, né? Diz: olha, tu é médium. Isso aí comigo não. Eu digo: tudo bem. Começou meu despertar espiritual. Sim. Tá? Em determinadas coisas. E aí eu comecei a falar e tal. E fui crescendo. E o velho Chunito sempre naquele trabalho ali e tudo. Aquele camarada prestativo, a comunidade. Taquatiara devia ter uns 3 ou 4 mil habitantes. Por aí, pequeno. A rede de comércio de Taquatiara, que incluía o seu pai, né? O Chunito, tinha outras pessoas. Porque a família Izagui, eles construíram lá a fábrica de borracha, lá na colônia. Isso. Lá na colônia, depois vendido para o seu Chile.
que por sinal hoje é uma pena. A gente olha aquela ruína, chega a dar, sabe? Tinha a serraria do Araújo Costa. Araújo Costa, as empresas que tinham em Itacoatiara. Araújo Costa, tinha a Serraria Pereira, Sim. né? Tinha a fábrica de borracha e a juteira do Martins Melo, ali no Jauari. Era o que tinha, era o emprego que Itacoatiara, as firmas que davam emprego. E o comércio era pequeno. E uma vez você me falasse sobre a máquina de descascar. Exato. Ali era onde era o pavilhão do milício, Sim. lá embaixo, e bem em cima, ao lado da fábrica de Guaraná Rio Negro, tinha a fábrica de descascar arroz. Aí funcionava. Quer dizer, eram poucas firmas para o número de habitantes que nós tínhamos. O que existia muito era carroceiros ali na Baixa, né? E não tinha pescadores, juteiros. Quem operava essa máquina de descascar arroz? Quem operava? Naquela época era o Agostinho que morava ali, filho da dona Ulito, filho da dona Mocinha. Que operava lá mais. Era pouco, três, 4 pessoas. Sim. Quer dizer, beneficiava aproximadamente aí 8 a 10 sacos de arroz. Entendi. Por semana. Esse arroz o teu pai trazia? Vinha do interior, todo em casca. Certo. Aí era beneficiado e vendido em Itacoatiara mesmo, né? Ali pelo mercado, aqueles comerciantes que tinham. Nessa época estava começando o nego do Jauari, né? Tinha ali perto do lado da juteira, tinha uma família, rapaz, que eu não estou lembrado do nome dela, que eles vendiam muito atacar coisa para o interior, né? Aí, então o comércio de Itacoatiara era pequeno, era monopolizado pelos imigrantes, né? Libaneses. Tinha o seu Carmelo, tinha seu Sarubi, Abdomamed, que era o comerciante mais forte que tinha na época. Né? Aí já tinha as lojas pernambucanas. Sim. Ali no centro mesmo. Adolfo Olimpo, que é ali perto da escadaria dos... Tu sabia que existia a escadaria dos imigrantes? Ali que é em frente do Jader Irmão. Exatamente. Não, aquela a dos imigrantes, é aquela que tem aquelas correntes, onde os navios... Da Casa das Tintas. Isso. Na casa... Entrando ao lado da Casa das Tintas. Hoje, antigamente aquela casa era a casa dos imigrantes. Os camaradas vinham, os judeus, sírios, ficavam um tempo, se estabeleciam e pronto, eles desocupavam. A escada que sai de frente à galeria. Ao lado do pai do Kim, que era o seu... Mário Barata. Exatamente, pai do Kim. Então, ali, bem aqui do lado, tinha aquela casa dos imigrantes. Essa, quando você falou sobre o comércio ali do Jauari, não era Silvio Barros, não? Silvio Barros, pronto. Silvio Barros. Tinha aquele barco grande. Isso. Silvio Barros. Era da família Barros, não era do Silvio, não. Silvio era igual o judeu, também saía fazer o baixo Amazonas, fazer a parte do baixo. Também. Pois bem, então o Chunito foi esse camarada que... E eu conversando com o Natinho, muito empolgado, né? De puxa vida, eu não deixei uma marca minha em Itacoatiara, a não ser o que? Brincadeiras com meus colegas de infância, né? A única coisa que eu deixei, assim, pode dizer, as brincadeiras, mas puxa vida, eu tinha mal vontade. Quando eu descobri que o atual prefeito é filho do seu Chibre, né? E me passou na ideia, assim, eu disse, tinha o pavilhão da Laura, ali no centro do Abdomamed. Oi? Chuva? Pronto, está. Gustavo, você estás agora no pavilhão da Laura. A gente vai fazer um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta, tá, pessoal? Canoa Cultural, hoje é o Pescando Valores. Muito bem, parente. Então, olha só, não é? Que entrevista maravilhosa, onde a gente está conhecendo um pouco da história,
né, da família do seu Chunito e de Itacoatiara também, né, com a presença do Natinho, do Dr. Francisco Gomes e do Edir Rocha, ele que está contando aí essa história maravilhosa pra gente. Mas olha, não sai daí porque a gente ainda tem mais um bloco falando dessa confraria aí do seu Chunito parente. Olha, o Grupo Carrapicho vai cantar um sucesso aqui pra gente relembrar, né, da época do Zezinho Corrêa. Não sai daí porque já já a gente vai voltar com a finalização desse primeiro episódio chamado Confraria do Chunito, parente. Mas vamos curtir o sucesso do Carrapicho na voz do eterno Zezinho Corrêa. Tic-tac é o sucesso aqui na Estação da Amazônia. Bate forte o tambor, galera! Bate forte o tambor, eu quero é tique-tique-tique-tique-tá. Bate forte o tambor, eu quero é tique-tique-tique-tique-tá. É nessa dança que meu boi balança e o povo de fora vem para brincar. É nessa dança que meu boi balança e o povo de fora vem para brincar. As barcas de terras caídas faz barrito o nosso rio-mar. As barcas de terras caídas faz barrito o nosso rio-mar. Amazonas, rio da minha vida, imagem tão linda que meu Deus criou. Fez o céu, a mata e a terra, uniu os caboclos, construiu amor. Fez o céu, a mata e a terra, uniu os caboclos, construiu amor. Bate forte o tambor, eu quero é tique-tique-tique-tique-tá. Bate forte o tambor, eu quero é tique-tique-tique-tique-tá. É nessa dança que meu boi balança e o povo de fora vem para brincar. É nessa dança que meu boi balança e o povo de fora vem para brincar. Bate forte o tambor, eu quero é tique-tique-tique-tique-tá. Bate forte o tambor, eu quero é tique-tique-tique-tique-tá. É nessa dança que meu boi balança e o povo de fora vem para brincar. É nessa dança que meu boi balança e o povo de fora vem para brincar. As barrancas de terras caídas faz barrento o nosso rio-mar. As barrancas de terras caídas faz barrento o nosso rio-mar. Amazonas, rio da minha vida, imagem tão linda que meu Deus criou. Fez o céu, a mata e a terra, uniu os caboclos, construiu amor. Fez o céu, a mata e a terra, uniu os caboclos, construiu amor. Bate forte o tambor, eu quero é tique-tique-tique-tique-tá. 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 É nessa dança que meu boi balança e o povo de fora vem para brincar. É nessa dança que meu boi balança e o povo de fora vem para brincar. Bate forte o tambor, eu quero é tique-tique-tique-tique-tá. Bate forte o tambor, eu quero é tique-tique-tique-tique-tá. É nessa dança que meu boi balança e o povo de fora vem para brincar. É nessa dança que meu boi balança e o povo de fora vem para brincar. Bate forte o tambor, eu quero é tique-tique-tique-tique-tá. Bate forte o tambor, eu quero é tique-tique-tique-tique-tá. Muito bem, programa Canoa Cultural, né? Hoje, almoço na canoa. E você que ainda não conhece o aplicativo da Estação da Amazônia, é fácil, parente. Na sua loja de aplicativo no Play Store, você digita lá Estação Canoa Cultural e você baixa o nosso aplicativo. Você pode curtir uma programação, né, 24 horas sem intervalo comercial, tá certo? E além disso, você vai poder assistir os nossos programas na aba Vídeos. Então pronto, é um aplicativo completo onde você curte a nossa rádio web 24 horas.
Vamos dar prosseguimento a essa super entrevista, né, feita pelo Natinho, com a presença do Dr. Francisco Gomes e Edi Rocha. Voltamos a apresentar o programa Pescando Valores, os valores culturais mais famosos da Amazônia. Apresentação: Natinho do Mureru. Queridos amigos do Canoa Cultural, estamos hoje com esse programa maravilhoso que é o Pescando Valores, conversando aqui com dois ícones da nossa cidade de Itacoatiara, principalmente meu amigo Dr. Francisco Gomes, e a gente vai dar seguimento a essa conversa maravilhosa aqui nesse programa. Dr. Francisco. Pois não, nós ficamos, meu amigo, Na Laura. no chamado Café da Laura. Café da Laura, para os que não conhecem Itacoatiara, é aquela pracinha chamada também Pracinha do Relógio. Ali nos idos 40, 50, 60, existia um café maravilhoso que era conhecido mundialmente. Os estrangeiros vinham, os navios encostavam ali, eles subiam, iam tomar o café, tomar sua cervejinha estrangeira, o seu uísque, o seu vinho português e tudo. E ainda, não te cortando, Sim. mas já cortando, ali naquele pavilhão foi decidido muitas coisas políticas. Exatamente. Aí você vai dar sua experiência desses políticos. Por exemplo, estava lá o Perales, Acácio Leite, a Adolfo Olímpio, Paulo Sampaio, o farmacêutico, como é o Jurandir Jurandir, e o né? Chico Ataíde, Isso. aquele seu Adamastor, Francisco Ataíde, seu Adamastor, Francisco Fiuza Lima, isso, seu Adamastor Adamastor Figueiredo. Então aquelas pessoas, inclusive aquela rua que passa em frente da igreja, é em homenagem ao Adamastor Figueiredo. Exatamente. Então, a minha ideia, Francisco, era o seguinte: como aquela área ali que foi tombada pelo patrimônio histórico de Itacoatiara, que eu não sei se realmente ela pertence ao município ou pertence a terceiros, tem o Correios, que até hoje está lá fechado. Desde quando o Correio se transferiu, morreu ali aquele ponto, aí teve vários fecânia ali na praça e nunca houve uma movimentação. E eu disse, poxa, o que eu poderia homenagear meu pai? Em que eu poderia homenagear meu pai? Eu poderia homenagear meu pai criando uma confraria. Sim. Uma confraria que poderia ser uma confraria internacional, mostrando ao mundo que uma cidade em plena floresta amazônica, que tem todos os frutos regional, como castanha, pupunha, mari-mari, e vai por aí outras frutas, que dentro dessa confraria, ela poderia ter, no caso de Dominó principalmente, ela poderia ter esse café é um café regional, e com oferecimento dessas frutas para o turista. Seria mais uma atração turística para o município de Itacoatiara. Porque, como você há de convir comigo, Itacoatiara tem pouca atração turística. O nosso atual prefeito, eu não conheço pessoalmente, ele, talvez a sua Secretaria de Turismo ainda não se alertou que Itacoatiara tem um potencial turístico. Você sabe, ali nas pedras, qual é aquele peixe que vem, aquele jaraqui? Poxa, eu tenho 78 anos. Há 78 anos, ou há anos atrás, aquele jaraqui sempre vinha ali. E não é jaraqui da escama fina, é o jaraqui da escama grossa. E é um ponto turístico que o pessoal, os itacoatiarenses, algumas pessoas daqui de Manaus ou de outras partes do Brasil, conhecem o jaraqui das pedras de Itacoatiara. Edi, aqui em Manaus, nós temos a Confraria dos Itacoatiarenses. Ela não é necessariamente um ponto, né, escrito lá. É uma reunião de amigos. Eles se encontram em determinado local, entendeu? E se marcam através do WhatsApp, etc.
esse encontro, né? E lá essa conversa que nós estamos tendo aqui, cultural, ela rola, e ali a gente vai tomando mais conhecimento de outros assuntos, né? De outras famílias, né? Como você está falando sobre o seu Rubens, seu Chumito, né? Então, o seu Rubens possivelmente tinha essa conversa com seus pares, digamos assim, outros comerciantes que estavam ali, né, naquele momento. Inclusive, a família Monassa, né? A família Monassa, como nós falamos aqui no começo, e os ouvintes já sabem, nós já conversamos sobre isso, que a escadaria que hoje está ali abandonada, digamos assim, ela fosse restaurada para ser um ponto turístico da cidade. E ter um nome, porque eu ouvi falar que aquela escadaria se chama, não sei se documentalmente, Isaac Pérez. Mas foi construída pelo prefeito Isaac Pérez. Mas ela era conhecida, como escadaria dos imigrantes. Porque imagina você, naquela época, as pessoas chegando. Os europeus tinham um modo de vestir, as mulheres, senhoras, com aquelas roupas, não é? Com os costumes que ele trouxeram. Porque naquela escadaria, eu me lembro, ainda garoto, o Francisco aqui vai se lembrar disso. Tinha uma família lá no Jauari, lá no Estônio, chamada Iamané. Eu me lembro quando garoto, seu Iamané, né? Eles subiram, sabe? Os japoneses. Seu Iamané, Dona Noêmia, a Noêmia filha, Isabel, Elza, Henrique e o outro, não estou lembrado agora o nome. Então eles subiram ali naquela época era o seu Perales, o prefeito da época, alojou eles lá no final do Jauari, já quase dando banda para o rio. E eles beneficiaram aquela área ali com folhosas, couve, alface, tinha aquele agro ali no Jauari. Nós íamos, na época, a minha avó comprar verduras. Eu ia junto com ela para lá do seu Iamané. Lá tinha todas as verduras, hortaliças, etc. Aí a gente passava por aquele cacoal, que eu não me lembro de quem era o dono daquele cacoal, e saía lá no Estônia, isso era lá no Estônia. E aí a gente ia lá para você. Mas eu me lembro a chegada deles pelo um navio da Lloyd Brasileiro, sabe? E eles subindo aquela escadaria, aquelas correntes. Inclusive, a última vez que estive em Itacoatiara, tá tudo lá abandonado, né? E tal. Quer dizer, é um dos centros turísticos que Itacoatiara tem. Vai relembrar, porque o Natinho e Chico, eu tenho um negócio comigo, eu sou Edi Rocha, sei que vou morrer porque o homem é o único ser que sabe que vai morrer. Por que eu não deixar uma memória viva para os meus futuros? É o que você está fazendo hoje, meu amigo. Olha, eu acho, Edi, que nesse momento a gente tem que render umas homenagens ao Natinho, à família do Natinho, que esse programa Valores Culturais, ele, apesar de ser um movimento simples, assim, aberto, muito informativo, muito informal, ele resgata essas histórias. Agora, isso a gente tinha que ter o apoio oficial nessas propostas que você faz. E há assim um descaso. Mas foi justamente assim, um descaso oficial nesse setor da história, né? Diga-se de passagem que não é de hoje. Não, é antigo. Essa reivindicação dessa confraria, eu não conheço o atual prefeito, né? Sei que ele é filho do Neto, do seu Schibler, mas eu levaria um projeto para ele. Olha, duas coisas que eu tenho ainda hei de ver isso concretizado. Seria esta confraria ali onde é o Correio, onde era o antigo Correio, e aquela banquinha
que tu te lembras que quando chegava o Itaporã, chegava 2 horas, 2h30 da manhã, e ele estava lá com aquele carrinho dele, esperando o pessoal passar para tomar um cafezinho, que era o Piquixito. Piquixito, é. Bem dali do lado da... Mingau do Piquixito. Mingau do Piquixito. É. Ficava ali do lado da igreja matriz. Isso. Então, eu me inspirei muito nisso porque eu tenho visto falar que no Rio de Janeiro existe um grande escritor chamado Drummond de Andrade. Sim. E Drummond sentava naqueles bancos da praia e tem o governo do Rio de Janeiro homenageou o Drummond sentado, Sim. né? Uma estátua, né? Uma estátua. Sentado para imortalizar a presença dele. Dele. Por que não nós não imortalizarmos o Piquixito com aquele carrinho dele, né? Que era um carrinho de madeira, eu me lembro, segurava aqui na ponta, aí tinha um buracozinho assim, lá onde ele botava o mingau, ia uma garrafa de café, não era copo de vidro. Sim. Era copo de leite condensado, areado, como a gente chamava. Bem areadinho. Até isso a minha memória. Olha, veja bem, nós temos que resgatar essas histórias. Primeiro, se aparecerem muitas dessas histórias que você está revelando, e existem outros contemporâneos seus, que também têm conhecimento de outras histórias, essas histórias sendo publicadas, vai despertar, Natinha, a curiosidade da população, das pessoas lá envolvidas nessa divulgação da cidade, e seguramente essas coisas vão ser realizadas. Agora, é isso que a gente pede, e eu nem preciso pedir que você faz. A gente divulgar esses depoimentos, pessoas populares, mulheres, homens antigos de Itacoatiara, aqui e lá em Itacoatiara, e a partir disso a gente fazer a edição de um documento, tanto falado como escrito, para que seja divulgado. Eu acho que é por aí. Olha, é interessante que muitos conterrâneos nossos, antigos, até mesmo os novatos, que criaram aquela ideologia, dizem que Itacoatiara tem uma cabeça de burro enterrado. Quer dizer, como é que a gente pode chamar isso? Não é folclórico, mas apenas... É uma analogia. Uma analogia. Com a Itacoatiara não cresce porque tem uma cabeça de burro enterrado. Agora, onde é que está essa cabeça de burro enterrado que não desenterra a coisa boa que Itacoatiara teve? Né? As tradições, os costumes. Isso. Né? Tradição e costume. Eu me lembro que o caboclo ali no Jauari era acostumado a pegar um peixezinho daquele lá e tal, fazia uma grelha, né? Uma grelhazinha ali no chão, assava aquilo e com uma jacubazinha, né? Quer dizer, é uma tradição. Mas essas coisas aí não tem lá. Mas tem aqui, acolá tem. Na Colônia, no Jauari, de vez em quando tem um domingo, fim de semana, por ocasião do futebol, quando a seleção brasileira joga, tem essas coisas. É porque naquele tempo, na sua juventude, na minha juventude, a cidade era pequena e essas coisas se destacavam. Hoje ela cresceu. Nós temos lá muitos ambientes no Jauari, na Colônia, lá nos arredores do... até o próprio estádio, o estádio de futebol, que tem uma atração, né? Sim. Ali era o nosso campo do Arranca-Unha, né? Campo do Arranca-Unha. Eu me lembro, Natinho, a Itacoatiara estava faminto. Na época estava meio faminto. Isso, rapaz, veio um bando de porco. Porco do mato. Ele entrou naquele Arranca-Unha, bem em frente da igreja de Nossa Senhora de Nazaré. Ali tinha Preto Trovada e outros carroceiros. Rapaz, todo mundo se armou de pau e foram lá para o campo do Arranca-Unha, mas mataram o porco, Itacoatiara ficou abastecido. Maravilha. Pessoal, é o seguinte, nós já começamos esse projeto que é tão importante, que nós vamos batizá-lo de Confraria do Chunito, né? A partir desses depoimentos aqui que nós estamos tendo, dessa conversa cultural maravilhosa, e eu prometo para vocês que no próximo programa muitas histórias virão, e vocês, taquatiarenses, que têm história para contar, contem para gente através do nosso WhatsApp, né? 92991217522. Repete. E 991217522, que é o nosso WhatsApp. Mas nós temos também um site, né? Nós temos um site do Canoa Cultural, Rádio Canoa Cultural, multiplataforma.
Temos também temos o YouTube, e você pode se comunicar. E nós vamos ter muitas dessas conversas aqui, e está lançado para Itacoatiara e para o mundo a Confraria do Chunito. E a gente vai se encontrar em outros locais para continuar essa conversa e resgatar essas memórias que são muito importantes para o conhecimento do nosso povo. O povo que não tem memória é um povo sem história. É um povo sem história. Itacoatiara já resgatou isso, o seu passado, através dos livros. Através dos livros do Dr. Francisco Gomes. Itacoatiara já pagou essa coisa que não tinha, de onde nós viemos, agora nós sabemos de onde viemos e sabemos também para onde queremos ir. Tá certo? Muito bem. Eu quero agradecer, meu amigo, você aqui, e o Dr. Francisco, e o Ed, que não é de madeira, não é de barro, ele é de rocha. Pedra, de rocha é de mesmo. pedra, é de rocha. Tá? A gente vai continuar essa confraria, e quem sabe no próximo programa a gente não traz mais uma pessoa que, inclusive, está muito afim de conversar, de ter essa roda de conversa, que já conversou comigo, né? E a gente vai ter, se Deus quiser, brevemente, essa conversa aqui da nossa confraria, que vai só aumentar a partir de agora, né, doutor? Muito bem, se Deus quiser. Eu acho que é importante essa reunião, reviver a nossa história, recuperar memórias assim como do nosso amigo, né, que nasceu lá, cresceu lá, teve a felicidade de conviver com aquela primeira Francisco, partida de grandes. Eu tive uma... Posso até chamar de filosofia do velho Chunito. Ou tu vais para Manaus, ou tu vais ser um eterno carroceiro. Tu lembra dessas frases que diziam, olha, vai embora de Itacoatiara, senão tu vai ser um eterno carroceiro? Já mudou muito. Hoje Itacoatiara tem universidades, né? Tem colégios e tudo. Lá tem indústrias, tem comércio forte. É porque naquela altura a capital ela era o centro, né? O centro. E o interior era pobre e tudo. Hoje não. Os centros estão se multiplicando. Itacoatiara, devido à sua posição, ela está tendo possibilidade de crescer e multiplicando. Até o carroceiro tem história. Lembra daquele que ouviu o Mucuim lá no capim, e o outro disse assim, ainda é cego de um olho? Meus amigos, fiquem com Deus. Programa Canoa Cultural, multiplataforma, não esquecendo, esse é o Pescando Valores, tá? Um abraço, fiquem com Deus. Obrigado. Muito bem, parente. Então, nosso programa vai finalizando por aqui. Eu quero agradecer a participação e a audiência dos amigos que estiveram aqui conosco nesse almoço na Canoa. Um alô especial para o Antônio Valdinei. Também, olha, quem esteve aqui participando da nossa programação é a Leonília Falcão. Um abraço para todos aí de Itacoatiara que mandaram mensagem aqui pelo WhatsApp para o nosso programa. Um alô para Mariana, aí no Conjunto Novo Horizonte. E olha, você que curtiu pelo nosso site e também pela nossa rádio web, muito obrigado pelo carinho. Domingo que vem, mais uma edição do Pescando Valores aqui no programa Almoço na Canoa, sempre na apresentação, né, das entrevistas com o Natinho. Um forte abraço. Um agradecimento especial ao Dr. Francisco Gomes e ao Edir Rocha que participaram dessa edição. E domingo que vem a gente se encontra aqui, parente, na Estação da Amazônia. Para finalizar o nosso programa, a gente vai chamar o Nicolas Júnior, que vai cantar a música Divina Comédia Cabocla. Forte abraço a todos e domingo que vem tem mais uma edição do programa Almoço na Canoa, aqui na Estação Canoa Cultural Multiplataforma da Amazônia. Fiquem todos com Deus e até domingo que vem com mais uma edição do nosso programa cultural.
nossa água encanada para a França comandar. Pagaram toda a dívida externa com a flora amazônica. Compraram laptops para os nossos Oiniris conectar. Trocaram o teatro Amazonas pela lei da informática. Agora a gente só come farinha quando falta ferrinha. Se não tiver um Gatorade aí, quem sabe eu bebo um Guaraná. Não comemos mais o jaraqui porque já temos Big Mac. Chega dessas coisas do Amazonas, quero o que vem de lá de fora. Chega dessa pouca vergonha de esquecer nossa cultura, patrimônio secular. Vamos acabar com essa frescura de querer outra cultura. E quem quiser que vá morar noutro lugar. Tão vendendo boi bomba pra ornamentar o Planalto Central. A Ponta Negra virou parque pago pra inglês fotografar. Não queremos mais essa feiçura de caboclo Manaó, não. Eu quero ver o lindo Rio Tietê e a favela do Borel pra variar. Chega dessa pouca vergonha de esquecer nossa cultura, patrimônio secular. Vamos acabar com essa frescura de querer outra cultura. E quem quiser que vá morar noutro lugar. Revitalizaram nosso centro numa feira linear pra passear. Mas cuidado com os índios de Eduardo Ribeiro e as onças da matriz. Pelo amor de Deus, não vá pra lá. Lotearam nosso belo Rio Barrento pra Guiné e Bagdá. Tem tracajá, tem jacaré, tem tambaqui. Quem quiser pode pegar. Chega dessa pouca vergonha de esquecer nossa cultura, patrimônio secular. Vamos acabar com essa frescura de querer outra cultura. E quem quiser que vá morar noutro lugar. Chega dessa pouca vergonha de esquecer nossa cultura, patrimônio secular. Vamos acabar com essa frescura de querer outra cultura. E quem quiser que vá morar noutro lugar.